Já vamos meditar a palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, no seu capítulo 71, que diz assim: Davi confia em Deus. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Se tu a minha habitação forte, o qual possa recorrer continuamente, desde um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos dos ímpios, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor. Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Até aí, você já dá para imaginar aqui, né, na palavra de Deus, que Davi aqui estava clamando a Deus, pedindo livramento a Deus. A pressa de Davi para receber o livramento da perseguição dos inimigos, né? Incompreensível, porque pois a sua vida estava por um fio. E essas também as pessoas de todos aqueles, né, que são perseguidos injustamente ou estão passando por aflições, né? Se essa é o seu caso, não ceda às emoções que endureza a ansiedade, fraqueza ou dúvida, porque o agir do Altíssimo é perfeito, tanto em obra quanto no tempo. Assim creia, né, que a sua resposta chegará. Agora, não do seu jeito, como você quer que seja, mas sim do jeito de Deus. Porque tudo tem um tempo determinado. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca passará. Essa permanece para sempre. O que Deus falou vai se cumprir. Se Deus lhe prometeu, Ele vai te entregar. Só basta você crer e acreditar nele e confiar. Porque você deve aguardar o momento de Deus e não o seu momento e não do seu jeito. Não queira fazer coisas que venham a desagradar primeiramente a Deus, né? Porque muitos aí acham que tem que fazer do jeito deles. Você vê que no título da mensagem aqui, Davi confia em Deus. Davi era rei, mas ele confiava em Deus. Ainda que ele traçava caminho tortuoso, né? Ultrapassava os mandamentos de Deus, mas o pensamento dele, o coração dele estava em Deus. Ele confiava em Deus. Ah, mas se você for
ver a história de Davi, você vai se surpreender. O que Davi fez. Mas a Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedras, que não seja derrubado. Se você plantar aqui, você vai colher também aqui. Vai depender da maneira que você fez aquele plantio ali. Se você plantou uma rosa, ela vai nascer pé de rosas. Se você colocar um pé de fruta, vai nascer frutas, né? Vai depender da maneira que você trata uns aos outros. Vai depender da maneira que você faz aqui. Porque nada nesse mundo é nosso. E não vamos levar para lugar algum. Então, o que nós devemos fazer é plantar o bem. Para naquele grande dia também colher o bem. Porque a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrará e todas as línguas confessará que só Jesus é o Senhor. E não vai haver outro, como não há em lugar algum. Então tudo aqui é passageiro. Se você ainda aguarda algo de Deus, não espere sentado, mas sim de joelho. Dobre o teu joelho e fale com Ele. Porque se você clamar, Ele vai te ouvir. Mas se você não clamar, não tem como Ele te ouvir. Ainda que Ele conhece o seu coração, o seu pensamento, mas Ele espera a sua atitude. Se esforça-te e tem bom ânimo. Eu venci. Você vê, hoje em dia, quando um amigo, uma amiga, um conhecido seu cresce um pouco na vida, você já vê aquela amizade esfriar. Acabou, né? Aí começa a conversinha ali, pô, fulano de tal era assim, era assado, agora tá ali, já subiu um patamar. É como a Bíblia diz, você tem que se esforçar. Não espere por ninguém. Não espere por ninguém, não. Cada um nasceu no seu devido momento. Ninguém nasceu na mesma data. Há uma data diferente do nascimento de cada um. Então, o crescimento também vai ser diferente. O esforço também vai ser diferente. Se você não regar o seu pé de alface, em momento algum ele vai dar alface. Se você não regar o teu pé de espinho, em momento nenhum também ele vai dar espinho. Porque tudo nessa vida precisa de um esforço, né? Tanto na vida material, como na vida também espiritual. A Bíblia diz que pedir, dá-se-vos dá, e se você buscar. Você lê essa passagem, você vê, pedir, dá-se-vos dá, né? Bater e abrir, né? Bater. Se você não bater, a porta não vai se abrir. E para bater em uma porta, você tem que se levantar e ir até ela. Ou seja, você que pede algo a Deus, você também tem que aprender a se esforçar. Ir à luta, dobrar o joelho, pedir a Deus, perdoar o seu irmão, estender as mãos para seu irmão. Se você não buscar a Deus, se você não se esforçar, eu afirmo a você com toda certeza, do lugar você não sai. Continuará do mesmo jeito. Se quer crescer, primeiramente coloque o teu caminho, né, nas mãos de Deus. Mas como assim colocar meu caminho na mão de Deus? Não estou entendendo. Eu explico. Andar diretamente no Espírito, a orientação do céu. Não se oriente. Não ache que você é capaz, que você não é capaz. Sem Deus, não somos nada, é como uma folha seca que o vento carrega para qualquer lugar. Você já viu alguma folha verde voar?
A não ser quando é que solta de uma árvore, mas só seca. Já viu a diferença da verde e a folha seca? Porque a folha seca, ela é leve, e a folha verde, ela é pesada. Então o vento carrega para qualquer lugar. É raramente você vê um punhado de folha voando. É raramente. Só se for uma tempestade mesmo. Mas você vê mais folha seca. Saco vazio, claro, não vai ficar em pé. Mas se estiver cheio, ele vai permanecer ali firme. É como uma casa afirmada na rocha e outra na areia. A água vem e é feio a sua queda. Mas a que está na rocha, ela vai bater ali a água, ela vai balançar, mas não vai sair do lugar, porque ela está firmada na rocha. Eu aprendo nessa mensagem que Davi aqui, ele estava clamando a Deus. Olha o que diz aqui, Davi confia em Deus. Quantos confiam em Deus aqui? Se você for observar, eu acho de 100 habitantes, 5% confia em Deus. Você pode abrir sua boca e dizer, eu confio em Deus, mas o teu coração não está falando a mesma coisa. É lógico que não podemos julgar o outro, mas estou falando que a Bíblia diz. Davi, aqui diz na palavra de Deus que Davi confia em Deus. Mas como o homem confia em Deus e seu caminho é torto? Mas a confiança estava em Deus, né? Se você for meditar no livro de Salmo, do começo ao fim, você vê a trajetória de Davi. É lógico que hoje as pessoas fazem uns tipos de novela, né? E não conta a história de Davi. Só a Bíblia pode contar. As novelas hoje são totalmente diferentes. Não pode ser corretamente como a Bíblia, porque vai ter pouca visualização. Não é assim? Mas a Bíblia conta a verdade. É muitas coisas que as novelas bíblicas, né? As novelas evangélicas, como diz aí, né? Coloca o que quer, aumenta o que quer. Mas a Bíblia não. A Bíblia conta do começo ao fim, do que Davi sofreu, do que Davi passou e do que Davi teve que responder por atitude dele. Então você quer saber a história de Davi? Não adianta você sentar na televisão para assistir, que você não vai saber, não vai entender. Os capítulos são diferentes da palavra de Deus. Desculpa eu falar dessa maneira aqui, eu sei que muitos vão criticar, mas você pode assistir a novela e pegar a Bíblia, você vai ver que poucas coisas ali estão diferentes. É poucas coisas ali. Que existe a rosa e o espinho. E existe também rosas que nasce ali junto com o espinho, né? Quem conhece de jardim de planta sabe o que eu estou falando. Você vê aquela rosa lá bonitinha, você vai colocar a mão e o espinho está por dentro e te fura. Então, nem tudo que está ali brilhando é ouro. A Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar, para que não venha cair em tentação, para que não caia em cilada, irmão. Se aquilo está lhe fazendo bem, a mensagem de ontem foi essa. Continue. Mas se está te fazendo mal, se aparta disso. Você pode se edificar e também pode se maldiçoar. A Bíblia não deixa engano nenhum aqui. Mas eu não tenho entendimento, peça a Deus. Peça a Deus que Ele te dá. Se você não tiver entendimento para conhecer a Bíblia, você não vai ter entendimento para também assistir uma novela. Então, a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Eu queria continuar nessa mensagem, mas o horário não deixa, né? Não ajuda. As horas estão se passando muito rápida demais, irmão. Você deita em sua cama e poucos minutos você tem que levantar novamente.
Uns anos atrás, uns tempos atrás, você deitava e enjoava, ele deitava, acordava, a noite não passava. Hoje, basta você fechar os olhos, amanhece o dia. Basta você sair de sua casa, ter seu trabalho, ter que retornar para casa novamente. E a Bíblia fala também sobre isso. Os tempos, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, devemos estar em todo o tempo em vigilância, né? Para que não venha ser pego em surpresa. Que Deus te abençoe. Vamos já fazer aqui um minuto de oração para agradecer a Deus, né? É como diz o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Eu gosto muito de ler essa passagem, porque faz sentido para mim, que estou aqui passando para vocês. Né? É como também vocês podem estar lendo aí um versículo ou um capítulo e entendendo e ouvindo Deus falar com você. No livro de Apocalipse 1, versículo 13, ele diz que bem-aventurado aquele que lê. Então eu sou bem-aventurado que eu estou lendo. E os que ouvem a palavra dessa profecia. Você também é bem-aventurado que você está ouvindo. Aquele que der ouvido. É os que estão dando ouvido à palavra de Deus, irmão. Porque estamos aqui para levar a palavra de Deus. É isso que nós precisa aprender, né? E aqueles que também guardam a palavra dessa profecia. E no fim dessa mensagem diz, porque o tempo está próximo, né? Então, aqui no versículo 8, Apocalipse 1, versículo 8, ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. E afirma bem forte: Diz o Senhor, que é e que era e que há de vir. Ele afirma que vem. Aqui no. Vamos retornar aqui no versículo 3, no final, para nós entender. Vamos ler o 3. Bem-aventurado aquele que lê e o que ouve a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aí você vem aqui para o versículo 8 para entender. 8. Eu sou o alfa, o ômega e o princípio e o fim. Diz o Senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Então ele afirma dizendo que vem. Para muitos ignorantes, para muitos estudiosos, perdão, ele vai dizer que dando tempo da avó dele, ele ouve falar que Jesus vem. Mas a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é 1 ano. E 1 ano para Deus é 1000 anos. Há uma diferença no seu pensamento, a sua convivência e o pensamento de Deus, irmão. Você pode ser uma pessoa egoísta porque você quer que Deus venha logo, porque você se acha salvo. E para aquele que ainda precisa ser salvo, e para aquele que precisa se salvar, então Deus dá o tempo a tempo. Deus não vê como o homem vê. Deus não enxerga como o homem enxerga. Porque se enxergasse como o homem enxerga, já tinha terminado há muito tempo. Né? Mas Deus é santo e poderoso. Ele que criou você e também criou a mim. Então é necessário que esperemos o tempo que for necessário. Se ele afirma que vem, ele vem. Agora não fique aguardando esse tempo com o braço cruzado. Compartilhe essa palavra. Você pode compartilhar com mais pessoas.
para que venha aprender mais de Deus, juntamente conosco, né? Deus abençoe a todos e vamos já entregar nossas vidas nas mãos de Deus. Eu afirmo dizendo, aquele que quer fazer uma aliança com Deus, não se envergonhe. Você pode orar conosco agora, falando para Deus, eu quero fazer uma aliança contigo. Antes de você fazer essa aliança, eu te explico. A aliança é você se entregar para Deus, é ser seguidor de Jesus. Aí você pergunta para mim, o que é seguidor? Não preciso responder, porque eu acho que todos sabem o que significa seguidor. E a palavra já diz, seguidor é seguir. É seguir Jesus. É fazer a vontade dele. É conhecer os mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Amar sua mãe, seu pai, né? Como você se ama. Então vocês que querem fazer, né? Ser seguidor de Jesus, essa nova aliança, nessa oração que eu vou fazer agora, você vai falar com Deus. Eu quero ser seguidor do Senhor. Eu quero te seguir. Você não sabe seguir Jesus? Peça a Ele que Ele te ensina. E depois que você fizer, aí você vai colocar seu nome aí nos comentários para eu orar por você. Todos os dias entregar você nas mãos de Deus. Você vai ser especial para mim e para Deus. Vai abandonar esse mundo de pecado. Você que está cansado de viver, você já fez de tudo. E até agora continua a mesma coisa. Não foi para lugar nenhum. É como se tivesse com sua vida amarrada, presa ali. E só você pode desaltar esse nó, entregando a sua vida para Deus. E você verá o que Deus fará por você. Que o mundo não tem nada para te oferecer. A dúvida faz com que você continue no jeito que você está. A idade chega e você até hoje não adquiriu nada. E se você fizer essa aliança com Deus, você vai ver a diferença que vai ser para você. Vamos entregar nas mãos de Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na tua presença estamos aqui para te agradecer. Que o Senhor venha ungir esse copo com água, esse pedacinho de pão, essa chave do comércio, do apartamento, do automóvel. Que o Senhor venha livrar essa pessoa que ainda se encontra na estrada. Alguns viajando, alguns voltando e outros ainda no seu aposento. Para daqui a pouco, às 3h, 3h30 da manhã, também pegar a estrada. Livra ele, Pai. Livra ele. Que o Senhor venha guardar a família dele também. E jogar por terra a maldição, pensamento negativo. Repreender todas as enfermidades. Todas as enfermidades agora vão cair por terra. Em nome de Jesus Cristo. Porque a tua palavra diz que tudo que pedir em seu nome, o Senhor fará. E os sinais seguirão aos que creem. E nós cremos que o Senhor fará na vida daquele que te pede, que clama a ti. Então todos que estão clamando comigo agora vai receber a bênção, vai receber o livramento, vai receber a cura do Senhor. Eu te entrego a vida deles nas tuas mãos. E o Senhor venha derramar, venha dar vitória a todos. É o que nós te pedimos e já te agradecendo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê, digam amém. E graças a Deus. Beba desta água. E você vai ver o que Deus fará na tua vida a partir deste momento. Aquele que fez aliança com Deus vai colocar o seu nome aí, para que nós possamos te conhecer melhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.